Gente, vamos sentar. Uma alegria estar aqui com vocês. Todo mundo aqui reunido. Demorou para a gente reunir, né? Mas a gente conseguiu reunir, né? Faltou bastante gente ainda, né? Então por isso que nós estamos fazendo a gravação para aqueles que faltaram. Faltou a minha metade. Eu estou só com a parte dos filhos aqui, a outra parte está lá para... Essa parte. Obrigado a todos pela presença. Posso aproveitar esse encontro bom. Ontem para as minhas orações, reza por mim também. Obrigado, Pai. A outra metade está cuidando do outro filho. Então, esse vídeo vai também para eles e vai para aqueles que não estão aqui com a gente e venham nas próximas reuniões para a gente estar junto, né? É interessante a gente fazer bem juntos esse primeiro contato, né? Nós vamos nos preparar para a consagração a São José. A consagração a São José não é algo novo na nossa igreja, pelo contrário, é algo bem antigo, né? A devoção a São José é algo bem antigo na nossa igreja. Evidente, como nós vamos nos basear neste livro, né? Todos têm esse livro, Consagração a São José. É importante que todos tenham esse livro. Padre Donald Calloway. É uma maravilha esse livro, é uma sumidade. E o Padre Calloway, ele vai dizer para nós que a teologia sobre São José, ela é algo novo. Não que não existisse teologia sobre São José antigamente, desde os primórdios da nossa igreja, mas o aprofundamento na teologia de São José é algo novo. Novo que eu digo, na verdade quem diz é o Padre Donald, prova pelos fatos. Novo que ele diz é novo no sentido de estar se aprofundando nos últimos 150 e 160 anos, mais ou menos 160 anos para cá. A teologia de São José, ela foi se aprofundando e foi se aprofundando bastante, o que não quer dizer, volto a dizer, que não houvesse devoção a São José profunda desde os primórdios da nossa igreja. Se a gente parar bem para pensar, os grandes santos da nossa igreja, todos eles, os grandes santos, todos foram devotos de São José. E a grande santidade destes santos, ela só foi possível justamente por causa da devoção a São José. E quando nós falamos de devoção a São José, nós não podemos separar da devoção à Santíssima Virgem Maria. Tenho certeza que muitos dos que aqui estão são consagrados a Nossa Senhora por algum método. Muitos dos nossos aqui são consagrados pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort, que é o método da total consagração. Particularmente eu acho o método mais perfeito. Existem outros métodos que fazem também a mesma coisa, que é a nossa consagração total. Mas o método de São Luís, nossos queridos irmãos aqui que já são consagrados neste método, eles podem testemunhar isso. A consagração a São José, ela vai estreitamente unida com a devoção a Nossa Senhora. Uma faz crescer a outra. Quem é consagrado aqui no método de São Luís? Bastante gente. Então tem bastante gente também que vai precisar fazer essa consagração aqui. A gente vai fazer esse caminho aqui muito juntos. A gente vai fazer esse caminho muito juntos. Vocês, fazendo a consagração a São José, vocês verão a necessidade profunda de se consagrar a Nossa Senhora. E quando nós falamos de consagração a Nossa Senhora, a gente está falando da consagração dentro de uma família, né?
sempre dentro de uma consagração, dentro de uma família. E toda família é composta de mãe, pai, filho. Alguém já percebeu alguma conexão, essa conexão com alguma coisa referente a Deus? A Trindade, não é? Pai, mãe, filho. Pai, Filho, Espírito Santo. Sempre um triângulo, sempre três. Sempre essa trindade. E essa trindade é uma trindade que ela se comunica, né? É uma intercomunicação. Quando a gente, às vezes, aqueles que estavam acostumados a fazer a consagração total, e a gente pensava em família nessa consagração total, a gente sempre pensava assim: Nossa Senhora é nossa mãe e o nosso Pai, Deus Pai. Deus Pai. A gente sempre pensou dessa forma, né? O nosso irmão é nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos adotados justamente porque nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas a figura de Pai era sempre a figura de Deus Pai. E quando nós entramos nessa devoção a São José, nós vemos que, sim, o Pai é a figura do nosso Pai. Vamos para a história da encarnação? Vamos voltar um pouco na história da encarnação? Quando o Pai decidiu mandar o Verbo, o seu Filho, até o meio de nós, o que ele fez? Ele escolheu uma mãe. Só que o Pai não se encarnou, né? O Pai não se encarnou. Ele escolheu uma mãe. E quando a gente olha para a consagração a São José, a gente vê que Deus Pai escolheu o Pai. E esse Pai é justamente São José. E o Padre Calloway, ele reforça muito intensamente essa figura de Pai em São José, porque muito se diz, e não é errado, Pai adotivo de Jesus. Só que tem uma conotação um pouco pejorativa, né? Esse Pai adotivo vem carregado de um significado meio, como nós podemos dizer, meio pejorativo mesmo, né? Pai adotivo. Não, pai adotivo não é pai. Só que o Padre Donald, ele vai dizer assim: São José foi pai adotivo, sim, mas de uma paternidade real, de uma paternidade plena. Por quê? Porque o próprio Pai escolheu São José. E quando se fala assim que o próprio Pai escolheu São José, nós estamos dizendo o seguinte: Deus escolheu São José para uma missão sublime, a mais sublime missão de todas as missões, que é ser pai do Verbo. Já imaginaram o tamanho dessa missão? O tamanho dessa responsabilidade? Pai do Verbo divino. Enorme. Uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade assim, fora do comum. E quando Deus dá essa missão para São José, o que ele faz? O que acontece quando Deus nos escolhe para uma missão? Quando Deus escolhe um santo para uma determinada missão, Ele escolhe esse santo para uma missão e Ele coloca neste santo, coloca nessas pessoas as graças necessárias para que ele complete a missão. Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, Davi era um pastor de ovelhas, simples pastor de ovelhas, muito possivelmente o filho desprezado daquela família, porque estava todo mundo dentro de casa. Quando o profeta foi até a casa de seu pai, estava todo mundo em casa e Davi cuidando dos rebanhos, não era? Quem cuidava dos rebanhos normalmente era o último. Só que Deus escolheu Davi. Deus escolhendo Davi, o que Deus faz com Davi? Enche Davi com o Espírito Santo, enche Davi
com o óleo da unção. O profeta vai lá e derruba o óleo da unção em Davi. E quando Deus Pai escolhe São José, Ele faz muito mais do que isso, porque a missão de São José foi muito maior que a missão de Davi, não foi? Foi muito maior que a missão de Davi. Jesus não foi apenas um rei. Jesus, ele foi o rei, o sucessor do trono de Davi. Jesus, ele é o Messias. Ele é aquele que veio fazer a religação do homem com Deus. Foi muito maior. Então Deus Pai foi ali e colocou toda a sua bênção em São José. Colocou tudo aquilo que São José precisava para ser e para realizar a sua missão. E é bonito quando a gente revisa essa verdadeira devoção à Nossa Senhora. É bonito quando a gente revisa sobre esse prisma. Nossa Senhora é nossa mãe e agora São José é nosso Pai. O Pai do céu não deixou de ser o nosso Pai de forma alguma, mas o jeito que o Pai a forma que o Pai do céu escolheu de paternidade para nós está em São José. É isso que ele quer dizer. Nós temos um Pai espiritual e esse Pai espiritual é a figura de São José, porque São José é a figura do divino Pai eterno. E nós precisamos amar o Pai na figura de São José, através da figura de São José e transfigurando essa figura de São José. E quando essas duas devoções elas caminham juntas, nós vemos que nós estamos no caminho correto, nós vemos que nós estamos no caminho perfeito. Vai dizer para nós São Leonardo de Porto Maurício, se eu não me engano, que grande alegria nós temos, que grande poder nós temos quando nós temos no céu Maria que reza que intercede por nós, São José que intercede por nós. Que grande poder nós temos no céu. São Luís de Montfort vai dizer para nós assim, que Maria é a tesoureira do céu, ou seja, ela tem as chaves dos tesouros do céu, e ela busca os tesouros que ela quer e dá para quem ela quer, quando ela quer, quanto ela quer. Só que São José, ele também tem a chave deste tesouro do céu. E alguns santos, eles vão dizer para nós, de forma muito incisiva, que se você agradar, se você amar, se você for devoto da Rainha do Céu, a sua divina esposa, ele vai esvaziar os tesouros do céu e vai te entregar. E é isso que nós estamos buscando aqui nessa caminhada de consagração a São José. Como é que eu me consagro a São José? E vem a pergunta: como eu me consagro a São José? A consagração a São José ela é semelhante à consagração à Virgem Maria. Jesus ele não vai ficar triste porque você foi a São José, assim como ele não fica triste porque você foi a Virgem Maria. Pelo contrário, se eu elogiar o pai de vocês ou elogiar a mãe de vocês, vocês não vão ficar tristes, vão? Vocês vão ficar bem alegres, bem felizes. Muito provavelmente vocês vão me elogiar, e muito provavelmente eu vou ganhar alguns favores. Quanto mais nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dar tudo para nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele promete dar tudo para nós por meio de Nossa Senhora e por meio de São José. Essa é a promessa de
de nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós, falando ainda da devoção completa, nós sabemos, aqueles que são consagrados aqui sabem que a devoção à Nossa Senhora, ela não é algo opcional. A devoção à Nossa Senhora, ela é necessária. A devoção à Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. Nós temos que passar por ela, independentemente de sermos católicos, maus católicos ou não católicos. Todos aqueles que entrarem no céu irão passar necessariamente pela devoção à Nossa Senhora. Como é que vai ser feito isso na eternidade, no julgamento final? Não me perguntem, que não cabe a mim nem saber nem responder. No entanto, Nossa Senhora é a porta de entrada. E falando de porta de entrada e falando de consagração necessária, quem foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora? São José. São José foi o primeiro consagrado a Nossa Senhora, muito antes de qualquer outro. Por quê? Porque São José escolheu Nossa Senhora. São José, no casamento de São José ele se devotou para Nossa Senhora. Ele foi completamente devoto. Ele assumiu a missão de pai, assumiu a missão de protetor, assumiu a missão de provedor e assumiu principalmente aquele desejo que já estava no coração da Virgem Maria, que era o desejo da virgindade perpétua. Se nós pegarmos alguns místicos e até algumas aparições de Nossa Senhora, algumas visões, cito aqui especificamente aquele escrito da Mística Cidade de Deus. Todos conhecem, já ouviram falar? A Mística Cidade de Deus, Maria de Ágreda, é uma obra com, se eu não me engano, 10 volumes, uma obra muito extensa. E na Mística Cidade de Deus vai dizer para nós assim que o desejo do coração de Maria, ainda jovem, era o desejo da virgindade até o final da sua vida. Ela queria consagrar a sua virgindade para Deus. Qual era o desejo de Nossa Senhora? Nossa Senhora, como todo bom judeu, como todo judeu devoto, e ela era uma judia devota, seus pais eram judeus devotos, como todo bom judeu, eles desejavam a vinda do Messias. Todo bom judeu desejava a vinda do Messias, rezava pela vinda do Messias, se sacrificava pela vinda do Messias. São José, a mesma coisa. Só que Nossa Senhora, ela tinha um desejo a mais no coração dela. Ela não só queria a vinda do Messias, como ela queria ver ainda em vida o Messias. Lembra que a profetisa Ana também tinha esse desejo. E Simeão teve a promessa de Deus que ele não morreria sem ter visto o Messias. E esse desejo estava no coração de Nossa Senhora. Só que Nossa Senhora tinha um desejo extremamente humilde. Qual era o desejo de Nossa Senhora? Ela queria ver o Messias, só que ela queria ser a última escrava daquela que seria a mãe do Messias. E olha que benção. Porque ela achava, o Messias ele deve vir numa família real. Ela deve vir numa família importante. Então eu quero ser a última escrava daquela que for a mãe do Messias. Qual que é a última escrava? É aquela que apanha. Lembra daquele ditado? O último que fala, o primeiro que apanha? Ela queria ser, Nossa Senhora queria ser exatamente isso. O último que fala, o primeiro que apanha. Mas ela queria ver o Messias. Não importava para ela o tanto que ela fosse sofrer, quanto que ela
visse o Messias. Qual não é a sua surpresa? Desce um dos primeiros ministros da corte celestial e vai falar com ela e pede o consentimento para ela, para que Deus se deposite no seu ventre. Mas dentro desse desejo dela, ela queria se consagrar a Deus pela virgindade. Ela queria continuar virgem. E isso tem um significado muito profundo no mundo judaico. Porque se você não tem filhos, o que você é? Amaldiçoado. Você não tem a bênção de Deus se você não tem filhos. E ela queria, para ela, como oblação, como sacrifício, ela queria viver isso na vida dela, para que o Messias viesse. E qual não é a surpresa? O coração de São José, fazendo um parênteses aqui, né? Eu, quando era pequeno, eu sempre ouvi que São José deveria ter uns 80 anos de idade, quando ele se casou com a Virgem Maria. 70, 80 anos. Eu li histórias de que ele teria 70, 80 anos de idade. No entanto, alguns místicos e algumas aparições de Nossa Senhora, uma delas inclusive no nosso Brasil, nos dizem uma história um pouco diferente. E algumas pessoas muito santas da nossa igreja, inclusive doutores, eles reforçam e afirmam que São José não deveria ter mais do que 23 anos. E mais do que isso, São José não era um caquético. São José não era um baixinho mirrado, caquético, e não era feio. Ao contrário, São José era um homem jovem, 23 anos, viril, alto, belíssimo. Belíssimo. Ou seja, um varão de verdade. Contam esses místicos e contam algumas aparições que quem visse Jesus viria São José. Quem visse São José viria Jesus. Mudou, né? Belíssimo. E veja, meus irmãos, essas histórias elas vão nos contar o seguinte: São José também tinha no seu coração o desejo de consagrar a sua virgindade perpétua para nosso Senhor Jesus Cristo. Poucos judeus faziam isso, e dentre esses poucos judeus, Maria tinha esse desejo, São José tinha também esse desejo. No entanto, se eles fossem se casar, ele tinha esse desejo no coração, a esposa não tinha esse desejo no coração. O que ele teria que fazer? Ou ele tentar convencê-la, ou ele ceder. Vice-versa. Ela tinha esse desejo no coração, o marido não tinha. O que ela teria que fazer? Ou ela tenta convencê-lo, ou ela tem que ceder. Justo é ceder. Esse coração rezou de um lado, pediu a Deus de um lado que mandasse um protetor de sua virgindade. Esse outro coração rezou de outro lado e pediu a Deus que mandasse um protetor de sua virgindade. Os dois não sabiam o desejo do coração de um outro. Quando eles se encontram, quando eles são prometidos em casamento, que eles vão conversar, um revela o desejo
para o outro que estava no coração. Agora imagina o tamanho da alegria desses dois corações. Não pelo sacrifício em si, que é um sacrifício. Imagina uma mulher belíssima diante de você. Mulher feminina, belíssima. Imagina um homem masculino, viril, belíssimo. Eu estou falando fisicamente, estou falando moralmente, eu estou falando emocionalmente, eu estou falando de coisas humanas que acontecem. Nossa Senhora é humana, São José é humano, como nós. Imagina essa situação. Imagina o tamanho do sacrifício que um tem que fazer para se consagrarem a Deus. Que beleza esse sacrifício, que maravilha esse sacrifício, e que alegria que brota no coração desses dois, pelo sacrifício, mas muito mais, pela certeza de saberem que estão fazendo plenamente a vontade de Deus. Isso é belíssimo. Só quem passou por isso pode dizer o tamanho da alegria desses dois corações e o tamanho da responsabilidade da missão que eles tinham. Eles recebem o verbo divino. Aí vem mais um problema. Parece aquele primeiro-ministro desce para ela para falar com ela: ó, Deus está pedindo a permissão para que ele se deposite no seu ventre. Problema: estava prometida em casamento. Problema: eu amo apaixonadamente este homem. Nossa Senhora amava apaixonadamente este homem, São José. Ela não poderia ter o seu corpo, mas o coração de São José era dela inteiramente. E ela era apaixonada por São José. E o anjo vem e fala que ela vai ficar grávida. Ai meu Deus, São José não está no meio dessa conversa. Problema: minha família será difamada. Problema: família de São José será difamada. Problema: eu posso ser apedrejada. Mas não eram os maiores problemas que ela tinha. O maior problema que ela tinha era perder o amor daquele homem que o seu coração era inteiramente apaixonado. Menino de 13 anos. Qual foi a decisão de Nossa Senhora? Como é que se fará isso se eu não conheço o homem? É uma dúvida real dela, uma dúvida justa. Como é que se fará isso? Diferente da dúvida de Zacarias. Zacarias falou assim: eu velho desse jeito, minha mulher velha desse jeito, capaz. Nossa Senhora não fez isso. Nossa Senhora perguntou uma dúvida justa, ela não duvidou. Como é que se fará isso? Ela sabia que ia se fazer isso. Como é que se fará isso? E o anjo vai e explica para ela: o Espírito Santo descerá sobre você, e vocês sabem aquilo que houve ali. Explicada a situação para ela, o que ela faz? Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E observe esse faça-se. Esse faça-se em latim é o fiat, que é a mesma palavra que Deus Pai pronunciou nos 6 dias da criação. Sétimo dia Deus descansa, e este é o 8º dia. Quem fala o fiat? Nossa Senhora. No fiat de Nossa Senhora nós temos o 8º dia da criação, que é o 8º dia da recriação, da redenção, da nova criação humana. O 8º dia é o dia mais importante da criação. Aquilo que foi feito no 8º dia é maior do que toda a criação de todo o mundo e de todo o universo. Voltamos a São José.
São José, muita gente acha que São José ele teve dúvida, né? Nossa, essa mulher me traiu. Jamais. Existem, nós vamos ver ao longo do tempo, e vocês verão ao longo das leituras e da nossa preparação, vocês vão ver que existem 3 teorias. Uma, a teoria da dúvida, outra teoria da semidúvida e uma outra teoria da certeza. São José tinha a certeza de que aquilo que estava acontecendo ali era obra do Espírito Santo. Mas por que a Bíblia fala que São José queria abandonar Maria em segredo? Por causa da profunda humildade de São José. São José, sabendo que aquilo que acontecia nela era obra do Espírito Santo, São José falou assim: eu não sou digno, eu quero me retirar. O que Deus faz? Deus puxa a orelha de São José e fala assim: isso aqui é obra minha. Ele fala assim: não, eu te escolhi para estar ali. Por isso que quando o anjo vai falar assim para ele: aquilo que está no ventre de Maria é obra de Deus, ele está falando assim: eu te escolhi para essa missão e eu te preparei para essa missão. E aí não tem falsa modéstia de São José. São José ele simplesmente assume aquela missão e faz aquilo que o anjo ordenou para ele fazer. E quando São José, por esta mensagem de Deus, por essa mensagem do anjo em sonho, quando São José vê que aquela é a missão dele, ele assume aquela missão, ele se torna o primeiro consagrado à Virgem Maria, porque ele assume toda essa missão. E São José, na nossa consagração, São José ele vai dizer assim: também vocês devem assumir esta missão, também vocês devem assumir aquilo que eu fiz e serem aquilo que eu fui. São José ele vai nos ensinar a ser os cavalheiros ou cavaleiros da Imaculada. Existe uma devoção, aliás, Cavaleiros da Imaculada está subentendido em praticamente todas as devoções de Nossa Senhora. Sermos os Cavaleiros da Imaculada. Por quê? Porque São José foi o primeiro Cavaleiro da Imaculada. Cavaleiro é aquele nobre, né? Um homem nobre, é um homem justo, é um homem corajoso, é um homem que acolhe aqueles que mais necessitam. Isso é ser um cavaleiro. E São José nos chama justamente a ser esses cavaleiros, cavaleiros da Imaculada, cavaleiros de Nossa Senhora. Na Idade Média existia aquelas incursões para procurar o Santo Graal, né? Todo mundo já ouviu falar do Santo Graal? Indiana Jones, eles estavam na verdade o filme do Indiana Jones ele retrata algumas incursões que haviam na Idade Média, em que eles saíam, os cavaleiros, procurando o Santo Graal. O Santo Graal, eles diziam que era o cálice usado por Jesus na última ceia, e quem bebesse daquele cálice teria a vida eterna. Era um mito ali, né? Só que eles falavam da vida eterna aqui, né? Eles não iriam morrer aqui. E no entanto nós sabemos que quem bebe desse cálice, quem come deste pão e bebe desse cálice, terá a vida eterna. Então, esse mito que eles estavam procurando, na verdade, é uma história que Satanás conta, mas quem bebe deste cálice tem a vida eterna. E na Idade Média, quem bebia do cálice da missa era só o padre. O padre celebrava, bebia do cálice,
E os fiéis comungavam o corpo. E eles acreditavam que só teria vida eterna quem bebesse do cálice. Só que se a gente parar bem para ver, aonde está o santo grau? Aonde está o santo grau? O santo grau é aquele recipiente que contém o sangue do Senhor. Onde está esse recipiente? Quem é esse recipiente? É a pergunta correta. Justamente esse recipiente é a Virgem Maria, nossa mãe. Quem é o guardador deste santo grau? Quem é o guarda deste santo grau? Quem é o protetor deste santo grau? Cavaleiros. Se aqueles cavaleiros da Idade Média tivessem procurado por São José, eles certamente encontrariam o santo grau. Quem bebe deste cálice, quem come deste pão com as devidas disposições, tem a vida eterna. Com as devidas disposições. Quais são as devidas disposições? Estarmos em estado de graça, estarmos corretamente dentro da Santa Igreja, vivermos uma vida de virtude, oração, jejum, penitência, esmola, tudo a ver com a nossa quaresma, não é? Tudo a ver com a nossa quaresma. Só que na quaresma nós fazemos um a mais. Isto é, essas coisas são as disposições que nós devemos ter. Mas quem nos ajudará a ter essas disposições? Quem nos dará o exemplo dessas disposições? São José. Se São José foi o primeiro consagrado, São José também foi aquele que teve todas as condições para cuidar da Virgem Maria e todas as condições para cuidar do menino Jesus. Novamente, fazendo um paralelo com a verdadeira devoção de São Luís de Montfort, São Luís de Montfort, numa parte do nosso tratado, ele vai dizer assim, ele faz todo aquele elogio a Nossa Senhora, bonito, né, perfeito, só que ele faz uma ressalva, e justa ressalva. Eu estou falando tudo isso, gente, São Luís vai falar, estou falando tudo isso, mas eu teria muito mais coisas a falar sobre Nossa Senhora, sobre a Virgem Maria, que não caberia nesse livro, eu não teria nem capacidade. Ela é tudo isso e muito mais. No entanto, eu preciso dizer para vocês, ela é apenas uma criatura saída das mãos de Deus. Ela nada acrescenta à divindade de Deus. No entanto, Deus colocou tudo isso em cima dela. Ela foi feita pouco abaixo de Deus. E de São José, nós temos que fazer também a mesma ressalva. São José nada acrescentou à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nada acrescentou à paternidade de Deus Pai. Falando de divindade, o que São José poderia acrescentar para Deus? Nada. Ele é uma criatura de Deus, apenas uma criatura de Deus. No entanto, Deus Pai investiu São José da sua paternidade divina. E quando nós falamos de Jesus, o que São José contribuiu para a divindade de Jesus? Nada. E para a humanidade? Tudo. Toda a humanidade de Jesus veio por São José. Por quê? Porque Deus quis assim. Ah, mas Deus não precisa. É evidente que Deus não precisa, mas Deus quis assim. Jesus poderia ter vindo numa nave espacial, não poderia? Ele poderia ter aparecido do nada no meio do templo ali,
sem pai nem mãe? Poderia, não poderia? Deus não poderia ter feito isso? Deus quis fazer isso? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Deus quis assim? Não. Por quê? Porque Deus quis que Jesus nascesse dentro de uma família. Qual foi a primeira obra da criação de Deus? Não dos 5 dias, eu falo da obra-prima. Qual foi a primeira obra-prima que Deus criou? Não foi Adão e Eva? Adão e Eva, uma família. Deus quis família. Deus quis um marido e uma mulher. Deus quis o marido e uma esposa. Deus quis um homem, uma mulher. Vamos voltar lá na criação? Deus fez Adão, Deus fez toda a criação, Deus fez Adão, Deus trouxe toda a criação para Adão, para que Adão desse o nome a todas as coisas. No entanto, o coração de Adão não estava completo. Aí Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só, vamos fazer uma ajuda para ele que lhe seja eficaz. Ele fez uma serva? Não fez uma serva. Ele fez uma menor? Não fez uma menor, ele fez uma igual. Igual, mas diferente, né? Igual, mas diferente. Deus dá o sono para Adão, retira a costela e faz a Eva. E Deus, como fez com todas as coisas, apresentou Eva para Adão. O que aconteceu com o coração de Adão? Se encheu. Eis aqui o osso dos meus ossos, carne da minha. O coração de Adão ficou completo. O que foi feito com Maria e com José? A mesma coisa. O coração de São José ficou completo com o coração de Maria, e o coração de Maria ficou completo com o coração de São José, porque o vice-versa, ele também vale. Quando Eva viu Adão, coisa maravilhosa. Quando Maria viu José, coisa maravilhosa. Quando José viu Maria, coisa maravilhosa. Enche o coração. Enche o coração. Deus quis família. Voltando a São José, quem deu a humanidade para Jesus? São José. Por quê? Porque Deus quis assim. Porque Deus investiu São José deste poder e desta autoridade. Por isso que São José é pai verdadeiro de Jesus. É pai real de Jesus. É pai adotivo? Sim, é pai adotivo, no sentido de que ele não teve a participação física. E nesse sentido nós podemos dizer que nós somos filhos adotivos de Deus, porque não teve participação física. Nós vamos falar que nós somos menos? Jamais. Nós somos tão filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus, porque nós somos por adoção. Oh, Deus abençoe muito. Só que é real. Isso é real. A paternidade de São José é real. E aquilo que coube a Jesus da paternidade de São José, cabe também a nós. São José é pai de Jesus e é pai também do corpo místico de Jesus. São José é pai só da cabeça? Jesus é a cabeça do corpo místico, não é? São José é pai só da cabeça? O corpo místico é um ou são muitos? Um só. O corpo místico é um só. Nós somos um no Filho. São José tem esta missão para nós, de ser o nosso Pai.
E que alegria termos um pai como São José. Que alegria termos uma mãe como a Virgem Maria. E nesse sentido nós somos completos. Pai terrestre, mãe também terrestre, ligados a Deus. Voltemos à Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a Trindade divina. No entanto, Deus quis uma trindade também aqui nessa terra, uma trindade criada: Pai, Filho e Mãe. Pô, mas essa trindade não é Deus, mas tem Deus, não tem? Na trindade incriada, Pai, Filho e Espírito Santo. Na trindade criada tem Pai, São José, Filho, homem e Deus, e a Mãe, Maria. Ah, mas aí já está passando um pouco do limite. Ah, é? Quem falou isso foi o santo. Ah, não, mas o santo também é. Tá, mas o doutor não. Quem é doutor não é. Eu estou falando que quem fez essa comparação foi uma das pessoas que fizeram essa comparação, foi o doutor Santo Afonso de Ligório. Ele fala dessa trindade criada semelhante à trindade incriada. Por quê? Porque a trindade incriada quis a trindade criada, para que nós estivéssemos nessa trindade criada. Se vocês lerem, e essa é uma lição para essa quaresma, ler um dos evangelhos é uma das devoções da nossa quaresma, é ler um dos evangelhos. Leia o evangelho de São João. O que São João vai dizer? Pai, que eles sejam um, como nós somos um. Então Jesus pede ao Pai, no Espírito Santo, que a gente seja introduzido na trindade. Não é isso que ele está pedindo? Exatamente isso que ele está pedindo. E como é que ele faz para que a gente entre nessa trindade? Ele cria uma trindade criada. E ele nos coloca nessa trindade, porque nós temos um pai adotivo, São José. Nós temos uma mãe adotiva. Maria não é mãe de ninguém aqui, né? Fisicamente, né? Não é mãe de ninguém fisicamente. Ela gerou só um, Jesus, sem a participação de homem nenhum, com a participação do Espírito Santo. Nesse sentido, nós somos adotados. Nós somos adotados por São José. Nós somos adotados pela Virgem Maria, irmãos de Jesus, que tem essa ligação na trindade incriada. Porque Deus quer a nossa unidade na trindade incriada, e Ele nos coloca a partir da trindade criada. E é por isso que nós temos que ter São José por pai, Maria por mãe. Por isso é tão importante essa nossa consagração. Por isso é tão importante essa nossa entrega total a São José. Porque uma consagração ela vai completar a outra, e a outra consagração ela vai completar a uma. Assim como Nossa Senhora não retém nada para si, mas aponta tudo para Jesus, a consagração a São José também não segura nada para si, mas aponta também para Jesus. Só que quando nós observamos essa trindade, nós vemos que São José aponta para Nossa Senhora, que aponta para Jesus. Nossa Senhora aponta para São José, que aponta para Jesus também. Nós vemos essa dupla direção de cada um desses pontos.
São José aponta para Nossa Senhora, São José aponta para Jesus. E Jesus também, aí vem a parte mais bonita, porque o Deus feito homem, quando nós vamos a Ele, quem Ele aponta? Nossa Senhora e São José. Quer vir a mim? Jesus vai dizer, quer vir a mim? Vá a Maria. Quer vir a mim? Vá a José. Por quê? Porque é o caminho fácil, seguro e curto. Quem somos nós para irmos direto para Deus? Quem somos nós? Cheios de pecado, cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de erro, cheios de mania. Nós vamos direto? Não. Nós vamos pelo meio. Nós vamos pela via segura. Nós vamos pelo caminho reto. Vai dizer para nós que quem vai a Maria e a José caminha de dia, caminha na luz e não no escuro, caminha pelo caminho curto, caminha pelo caminho fácil. Por quê? Porque tem alguns seres que não desejam que a gente chegue até Jesus, não é verdade? Alguns seres não desejam, aliás, como eles não dormem, nem cochilam, toda a sua porca vida consiste em atrapalhar a nossa ida até o Senhor. Aí a gente vê um dos títulos de São José, terror dos demônios. Aí a gente vai querer ir por si só, vai querer Jesus. Aí eu vou lá e eu vou tomar pancada. Mas eu vou pelo terror dos demônios, não vai ter jeito. Eu vou por meio daquela que esmagou a cabeça da serpente, não vai ter jeito. É o caminho seguro, é o caminho fácil, é o caminho furto, é o caminho de dia. Nós precisamos caminhar de dia. E para terminar, né, que eu acho que eu falei demais, depois a gente abre para algumas meditações. Quando nós falamos de adquirir a sabedoria, porque São José era sapientíssimo, uma das coisas da sabedoria que São José e Nossa Senhora nos infundem é justamente a sabedoria. E a sabedoria, ela vai fazer com que todas as cruzes para nós sejam doces. Por isso que é um caminho fácil, por isso que é um caminho seguro, por isso que é um caminho maravilhoso, porque tanto a Virgem Maria como São José, eles pegam a cruz e eles embebedam essa cruz com o santo óleo, e este santo óleo ele vai apodrecer essa madeira, e quando nós colocarmos essa madeira em nossos ombros, ela não só não vai machucar os nossos ombros, mas ela vai perfumar a nossa caminhada, e nós vamos carregar uma madeira apodrecida e leve. Não sejamos orgulhosos de irmos direto a Jesus, mas sejamos humildes de irmos a Jesus por Maria e a Jesus por José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Normalmente quando a gente faz as reuniões da preparação para a nossa consagração, a gente abre para dúvidas. Caso alguém queira fazer alguma colocação, acrescentar alguma coisa àquilo que foi falado aqui, eu sei que tem muita coisa para ser acrescentado aqui, muita coisa mesmo. Nossos irmãozinhos aqui de caminhada, esqueci de apresentá-los, são nossos irmãos de caminhada ao diaconato. Rezem por nós, precisamos das orações de vocês, rezem muito por nós. Se Deus quiser, daqui a alguns anos, com a graça de Deus, de Nossa Senhora e de São José, seremos diáconos
para a igreja de Deus, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus. É o César e o Marcos. O Marcos preparou para a gente, né? Sim, ano passado. Ano passado nós renovamos aqui. E o César, nosso grande amigo aqui junto com o Marcos, também lá da Coab 2. Perguntas